Isso aqui, olha, acho que vivo aqui só tem eu. Eu, Nelson Lula e Játer Sotano. O Játer deve estar hoje beirando 100 anos. Gilberto Valente da Silva, um dos congressos. Um congresso promovido pelo Sinder na Espanha. Essa daqui é a família forense de São José do Rio Pardo, com quem eu participei. Aqui nós temos uma que tem o Gercé, o Ademarzinho e o Virgínio, já falecido no fundo. Eulálio Firmo da Silva, que era titular do 5º registro. Aqui eu com o Delfim, um congresso realizado em João Pessoa, o maior cajueiro do mundo. Meu nome é Antônio Carlos Carvalhais, sou natural de São José do Rio Pardo, onde eu nasci, em 12 de novembro de 1939. Eu comecei a trabalhar no Registro de Imóveis e Anexos de São José do Rio Pardo. Eu tinha 11 anos de idade, por ser um excelente datilógrafo. E o oficial da época me convidou para justamente fazer audiências de júri e de menores, que existia muito na época, que era anexo nosso também. Fazia parte da carreira, seria necessário, se quisesse progredir, teria que fazer direito. Então eu tive a oportunidade de fazer no Rio de Janeiro, onde eu tinha onde ficar de graça e numa universidade de graça, que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu entrei em fevereiro de 61 e me formei em dezembro de 1965. Eu já estava trabalhando em cartório, continuei, eu só me licenciava para ter a frequência na faculdade. E fui sempre me interessando, procurando aprimorar os nossos trabalhos. Logo depois, em 1975, com a Lei 6.015, nós participamos num curso na USP que foi promovido pelo IRIB e pelo Tribunal de Justiça e Corregedoria de São Paulo. Eu fiz tudo. Eu só não precisei varrer porque o meu oficial falou, não precisa, que nós temos uma faxineira, o Dr. Paulo Ferreira da Silva. Ele era formado pela primeira turma de agronomia da Luiz de Queiroz. É uma pessoa fantástica e ele me ensinava uma coisa uma vez, não precisava ensinar 2 vezes. Eu aprendi muito com ele. Depois o filho dele sucedeu em 1959 e eu trabalhei com ele até dezembro de 79, foi quando eu vim para cá. A corregedoria havia feito uma correição aqui e me designou para cá como interventor para ficar aqui 90 dias. E aqui ficamos e estamos aqui até hoje. A convite do próprio oficial da época, em 1980 eu fui provido no cargo por ter sido já substituto muitas vezes em São José do Rio Pardo e acabei sendo enquadrado na legislação vigente e fui provido na época. Eu trabalho aqui desde janeiro de 1976, estava aqui um pouquinho antes do Dr. Carvalhais chegar. Eu iniciei na certidão, não sabia nada. Não tinha direito na época, não tinha nada. Aí, quando o Carvalhais chegou, eu fui uma das pessoas que ele pensou para ajudar a fazer essa regularização de loteamento. Eu entrei aqui com 13 anos de idade, em 1966. Foi no 8 de julho de 1966, primeiro dia de férias escolar. Minha mãe perguntou para o seu Tércio, que era oficial, se estava precisando. Ele falou que precisava de um contínuo e foi aí que eu conheci. Entrei como contínuo fazendo serviço de banco, pagamento de... Depois passei para o setor de intimação, fazia intimação do protesto. Trabalhei vários anos no protesto. E assim que eu conheci o registro de imóveis, sem ter muito conhecimento do que era mesmo, né? Por ser uma criança, na verdade.
Quando nós chegamos aqui, nós deparamos que o indicador real e pessoal era precários, né? Muito precários. E então eu me lembrei que eu tinha recebido um livro de um registrador, de um superintendente do Registro Público da Costa Rica. E nesse livro ele comentava toda a implantação que foi feita em Porto Rico, embora seja um país pequeno. Eu li na época e guardei, isso em 77. Quando eu vim para cá em 79, deparando todas essas deficiências que haviam aqui, eu cheguei à conclusão que alguma coisa dali seria útil para nós implantarmos aqui. E eu aproveitei muita coisa de lá, tive a ajuda da Universidade de São Paulo, porque até então ninguém se falava em informática no registro público no Brasil. E fomos desenvolvendo o indicador real e pessoal. Posteriormente fomos abrindo matrículas de loteamentos e depois, posteriormente, começamos a praticar os atos. A primeira vez que se foi falado em congresso do IRIB em informática, fomos nós que falamos num congresso nacional em Fortaleza, realizado em outubro de 1981. Aqui temos uma foto aqui do momento em que isso consta dos anais do IRIB, na ata dessa reunião. Quando Adolfo de Oliveira estava para ser candidato a presidente do IRIB, o Adolfo pediu que eu falasse alguma coisa, escrevesse alguma coisa sobre a informática, né? Então, nós fizemos isso aqui, este livrinho, e apresentamos ele num congresso nacional de Serra Negra. E assim fomos continuando, fazendo a nossa implantação aos poucos. Tivemos a visita de dezenas de colegas de outras comarcas que vieram aqui para ver o equipamento, que era apenas uma estação dual de entrada de dados, que estava fazendo a gravação. Depois passamos a ter o processamento, né? Então, foi um trabalho assim que não tinha onde você aprender. Teve que ser feito na curiosidade, no desenvolvimento. Hoje está totalmente informatizado o cartório. Nós somos o primeiro cartório de protesto no Brasil a colocar fax. Às vezes chegava a sustação de protesto já após o título ter sido protestado. Então nós requeremos ao juiz para que o credor pudesse solicitar a sustação do protesto por fax. E nós servimos de laboratório pela corregedoria. E depois isso serviu de base para outros cartórios também colocarem esse sistema. A informática inovou muito e auxiliou muito, né? Porque tudo era datilografado, era com carbono, era difícil, né? Você não podia errar com folha com carbono, tudo era feito em cópia, porque uma ficava no livro e uma ia para a parte. Eu estou acompanhando desde a época que não se tinha nada e hoje que se tem tudo. O registro eletrônico, por exemplo, eu acho uma sacada muito bacana. Ajuda muito, 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 muito. O usuário ele para de ter a necessidade de que se deslocar de um local para outro, quando ele pode num local só fazer tudo. Ou seja, ele faz tudo no tabelionato e o tabelionato se incumbe de encaminhar eletronicamente para os cartórios. O processo por exemplo, de penhora, que era tão complicado antigamente, hoje, através da Arisp, isso facilitou muito, muito, muito. E uma coisa que eu acho que é bacana em relação à Arisp é que o nível de equívocos assim, de tramitação de documento é praticamente zero. Então, é uma coisa que funciona muito bem. Tem todo um sistema de informática por trás também. Por exemplo, eu digitalizo aqui a matrícula. Então tem um programinha no meu servidor que ele identifica, olha, chegou uma matrícula nova digitalizada, ele deixa reservado. Chega à noite, ele pega e envia isso para o servidor da Arisp. A partir daí as pessoas podem consultar, todas as matrículas que elas consultam já estão todas atualizadas no servidor da Arisp. Que hoje, além de todo o serviço manual, também tem a parte de informática que hoje é essencial no cartório. Sem informática não tem como você dar conta desse volume. A Arisp está fazendo um trabalho fantástico aí, desde que ela iniciou, o Frausilino, o Francisco e todos lá que passaram por lá, então, têm feito um trabalho ótimo lá.
Agora, toda essa informação que pode ser conseguida através da Arisp para as entidades todas brasileiras, para todo juizado, para qualquer informação, né? A indisponibilidade de bens, tudo isso aí, os mandados, penhora, online, tudo isso aí é muito importante, né? E tem muita coisa ainda que poderá vir ainda, né? O importante é que a Arisp venha a ter todo o arquivo do Brasil, mas eu sei que isso vai demorar porque existem cartórios ainda na Amazônia que não tem energia elétrica, então internet nem pensar, então aí vai ter um pouco de dificuldade nisso ainda. Aqui no nosso cartório nós temos o registro de imóveis, o título de documentos, pessoas jurídicas e o terceiro de protesto. Antigamente o protesto era somente a nosso cargo. Depois, com o provimento da Corregedoria, provimento 747, foi dividido em 3 e o primeiro ofício, o primeiro tabelionato de notas tem o primeiro de protesto, o segundo tabelionato tem o segundo de protesto. A gente tem um loteamento enorme aqui, tem 6.000 lotes. O loteador estava com uma dívida de 10 milhões de reais, que as pessoas não traziam os contratos para registrar ou não pagava IPTU, então a prefeitura acreditava todo esse IPTU no nome do loteador. E o loteador ficou com uma dívida gigante, mas não era dele, era dos compromissários compradores. Muitos desses já tinham pago, quitado o imóvel, mas não trazia para o cartório para regularizar. E aí a gente fez uma conversa com a loteadora, com a prefeitura. Essa loteadora que ela fez, ela passou a ir atrás de cada pessoa que ela vendeu o imóvel, falou, olha, vamos para o cartório, vamos registrar. Então, tudo pessoal de baixa renda, então, e você registrar esse tipo de contrato geralmente é um valor baixo, é 300, 400 reais que a pessoa não tem. Essa loteadora ia até lá, pagava, pegava a pessoa, pegava os dados, mandava o contrato para cá. E aí vai regularizando, quer dizer, essa garantia que o registro de imóveis dá não é só para o vendedor, para o comprador, é também para o incorporador, para o loteador. Eu, desde moleque, quando entrei em cartório, dizia que quem não registra não é dono. Então, a pessoa tem que registrar para ser dono, né? Então, já tive a oportunidade aqui de ter 2 títulos no mesmo imóvel. E o que foi protocolado primeiro é que teve acesso, o outro foi devolvido. Aí, qualquer coisa, eles vão discutir na justiça quem tem o direito melhor, né? Eu me lembro que num dos loteamentos, faltava um lote para registrar, mas quando nós chegamos aqui, eu me recusei a registrar aquele lote porque não estava legalizado o loteamento. Então, tivemos a oportunidade e a eficiência de regularizar aquele loteamento para registrar o último lote que faltava. E tem outras coisas também, a gente sempre tem histórias aí, e esse foi uma que marcou muito. Nós já atendemos tanta gente, sempre tem alguém. Recentemente eu entro aqui pelo atendimento e tinha uma pessoa me esperando, com uma dúvida, e eu tinha ido almoçar. Aí eu terminei de atender, o menino falou assim, tem uma senhora ali que ela está querendo falar com você. Aí, como era uma senhora, eu peguei, abri a porta e fui lá falar com ela no atendimento, né? Eu falei, pois não, senhora. Ela falou assim, eu falei, qual a dúvida que a senhora está? Ela falou assim, você não está lembrando de mim. É duro de você lembrar de todo mundo, né? Mas eu vou vir aqui hoje só para te agradecer, que tudo que você me orientou deu certo e, graças a Deus, a minha documentação ficou tudo em ordem. E que a gente precisa de mais de pessoas como você. Isso, eu fiquei assim, sabe, contente com isso, porque a gente está conseguindo passar uma ideia de colaboração, de ajuda, sei lá, não sei, aquele órgão que o pessoal tem mania de criticar, que você tem obrigação de ir lá, porque você vai lá, então você vai ser maltratado. Aqui não, pelo menos da nossa parte não. Nós atendemos todo mundo. Eu atendo, chego às 7 horas no cartório todos os dias e sou o último praticamente a sair. Então, estamos aqui o tempo todo para dar assistência ao usuário e dar o melhor possível, a melhor orientação possível.
Eu considero uma grande cidade. Eu tive oportunidade para ir para outros lugares, mas preferi, eu sempre gostei do interior, né? Aqui está perto da minha antiga cidade, que é em torno de 100 e poucos quilômetros. Estou num centro excelente. São Carlos é uma cidade hoje onde tem mais PhD por metro quadrado na América Latina. Essas duas universidades são fantásticas, a UFSCar e a USP. Tem universidades privadas também, que são excelentes. E eu acho que é um centro tecnológico muito grande aqui em São Carlos. Aqui é uma família, sabe? A gente se dá bem, sim. Aqui a gente passa o dia inteiro, é o que a gente mais convive com todo mundo. Com as alegrias, com as tristezas. Eu, particularmente, se perguntar para mim, eu adoro o que eu faço. Sempre gostei. Eu procuro, quando saio daqui, não querer falar sobre registro. Mas, no fim, acaba falando. Chega um amigo numa reunião com um amigo, numa reunião de Rotary, que eu sou rotariano também, e sempre querem saber alguma coisa. E a gente vai prestando informações, mesmo fora do serviço. Quer dizer, em suma, almoça, janta, café da manhã, é registro público. Eu vivo isso, né? Eu acho que a amizade é o mais importante, né? Nós temos grande amizade com praticamente todos lá de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil. Então, quando a gente se revê, é uma ocasião assim de muita alegria, sabe? E isso me traz muita satisfação em ter essa amizade e mantê-las. Amizade, acima de tudo, sempre. E honestidade, principalmente, que não vai, é dever, é uma obrigação nossa.